Deus e amado Pai, grandioso és tu, Criador dos céus e da terra, toda a humanidade. Muito obrigado pelo amor do Senhor, por ter nos dado o seu Filho amado a morrer por nós, por ter feito um grandioso plano de salvação. E hoje estamos aqui, pois amamos o Senhor, acreditamos no Senhor e bendizemos o teu nome. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estamos aqui reunidos como igreja para ouvir a tua palavra através do teu servo, irmão Enio. Que o Espírito Santo que habita em nós nos ajude agora a meditar, ouvir a mensagem, ouvir o estudo e colocar tudo nos nossos corações para praticarmos. Em nome de Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. 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 Ok, nós estamos aonde mesmo? 1 Coríntios 4:14. 4:14, obrigado. Irmão Enio, antes de iniciar, eu posso fazer uma pergunta de uma aula, da primeira aula que eu estava estudando? Posso? Pode, sim. Então, aí tu me corrige se eu estiver errado, tá? Eu ouvi dizer que os irmãos em Corinto, eles não tinham amor, ao menos não demonstravam ter amor. Mas eu pensei, se o Paulo fala que eles tinham todos os dons, embora o amor seja uma virtude do fruto do Espírito Santo, eles tinham amor, mas não sabiam usar? Como entender isso? Bem, Se essa resposta for dar numa aula futura, eu espero, porque eu vou contigo até o final, se Deus quiser. Sim, você me lembra dessa pergunta aí lá no capítulo 13, mas na verdade é assim, olha, amor é uma decisão, ok? E eu entendo que é fruto do Espírito Santo, porque é uma decisão nossa, vamos dizer, apoiada, fortificada, capacitada pelo Espírito Santo, porque tem a ver com as coisas de Deus. Mas é nós que devemos amar. Então, é possível o cristão ter o Espírito Santo e não amar? Sim, eu entendo que sim. Mas ele deve amar, e querendo amar e amando, ele tem toda a força, todo o poder para amar. Os coríntios, eles não estavam amando. Deviam estar, mas não estavam. Ok? Assim como qualquer cristão. Todo cristão tem todo o poder para amar, porque o amor é uma decisão fundamentada, é uma ação fundamentada numa decisão espiritual, e nisso o Espírito Santo está envolvido, porque as coisas espirituais têm a ver com o Espírito Santo. Então, mas nós é que amamos ou não amamos, mas o cristão deve e pode amar porque ele tem o Espírito Santo. Mas não quer dizer que porque tem o Espírito Santo que ele ama. Faz sentido? Não. Pelo que eu compreendi, então, aí tu me corrige, os coríntios tinham todos os dons, inclusive o amor. Não. Amor não é dom. Não é dom, é virtude do fruto do Espírito Santo, tá? É dom milagroso. O amor não é dom milagroso, não. Então, quer dizer, entendi, então. Não é dom, eles tinham dons espirituais, mas não estavam amando. Tá ok. Obrigado, irmão. Mas ok, quando chegar no capítulo 13 vai ficar mais fácil. Então tá, obrigado. Então, novamente, os coríntios, Paulo escreveu aos coríntios, né, a cidade de Corinto, da cidade de Éfeso, na Ásia, e tendo em mente principalmente o fato que ele ia passar por lá, ok? Ele estava saindo de Éfeso, que nós chamamos de terceira viagem missionária, ele ia passar pela Macedônia e pela Acaia. Na verdade, ele ia passar primeiro pela Acaia, depois pela Macedônia, depois pela Acaia, indo para Jerusalém. E nessa viagem ele estava fazendo o recolhimento da oferta aos irmãos pobres da Judéia, da Acaia e da Macedônia. Bem, acontece que tudo indica que ele ficou em Corinto 2 anos, em Éfeso, 3 anos. Tudo indica que 1 ano antes dele sair, que ele está saindo de Éfeso,
Agora, ele ainda não saiu, está saindo, está de saída. Um ano antes, ele fez, tudo indica que ele fez uma viagem para Corinto, onde ele ficou sabendo de vários problemas, inclusive falsos apóstolos, etc. Então, e agora, um ano depois, ele teve mais informações, coisa e tal, então ele escreveu essa carta tentando, vamos dizer assim, solucionando esses problemas. E essa solução, resumidamente, é assim, olha, os coríntios fizeram parte de uma graça, que é a graça tendo a ver com toda a palavra e todo o conhecimento, certo? Que estava sendo testemunhado pelos dons, vamos dizer assim. Os dons confirmavam a revelação da palavra que estava em processo, inclusive em Corinto, que eles tinham apóstolos em Corinto, e tinham, inclusive, falsos apóstolos. Não, desculpa. Eles tinham profetas, e profeta profetizava conhecimento, mas também eles tinham falsos apóstolos. Ok. Agora, esse processo de revelação estava ocorrendo e era confirmado com os dons milagrosos. Assim como Jesus. Jesus revelou a palavra, mas confirmava com milagres, certo? Sinais, milagres. Os apóstolos também fizeram isso, Paulo fazia isso, e tudo indica que, eu entendo que o apóstolo Paulo passou esses dons milagrosos, inclusive profetizar, modo de ver, é um dom milagroso, profetizar. Eu entendo que o apóstolo Paulo que passou para eles pela imposição de mãos. Bem, agora eles estavam no processo de aguardar, ou seja, no processo da revelação sendo dada. E você vai verificar no capítulo 13 que agora nós agora temos toda essa revelação, que são os 27 livros, consequentemente, não temos dons milagrosos para confirmar a revelação, porque não há revelação. Se houvesse revelação, Deus daria também dons milagrosos para confirmar a revelação. Então, nós não temos revelação, então não temos dons milagrosos. Da parte de Deus, é claro. Não é eu quero e eu não quero, não é bem por aí. É da parte de Deus. E essa revelação, no versículo 7 do capítulo 1, é chamado de revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a revelação de todo o conhecimento tem a ver com Jesus Cristo. Só para confirmar ainda mais, ilustrar ainda mais, lembra em João que Jesus falou que ele estava indo, mas ele enviaria o outro Consolador? Quem é o outro Consolador? Espírito Santo. Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo fazia nesse contexto que nós estamos falando? Entre outros... Pode falar. Ele relembrava o que Jesus ensinou aos apóstolos e também dizia mais revelações. Exatamente. Exatamente. E nessa época aqui, eles estavam nesse processo. Consequentemente, os dons milagrosos confirmavam essa revelação. Ok? E o resultado é sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dia da volta de Cristo, estamos irrepreensíveis. Esse é o objetivo. Agora, o versículo 9 do capítulo 1 bate bem o martelo: fiel é Deus, pelo qual foi chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como é que nós estamos na comunhão? Através Nós estamos na revelação de Jesus Cristo, aqui fomos chamados por Deus, porque nós estamos na
Então, note bem, nós estamos na comunhão de Jesus Cristo. A que Deus nos chamou. Porque nós estamos na... Igreja? Nós somos o corpo? Não. Revelação. Alguém falou? Na revelação? Exatamente, na revelação. Na revelação. Do conhecimento de Jesus Cristo. A comunhão verdadeira é fundamentada nos ensinos de Jesus Cristo. Lembra? João falou isso lá em 1 João, capítulo 1. Comunhão verdadeira é nos ensinos de Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Isso aí resumindo. Agora nós estamos no capítulo 4. Então, aí Paulo ficou sabendo de muitos problemas. Na viagem de um ano antes ele ficou sabendo e também, através de outras informações, ficou sabendo de muitos problemas lá em Corinto. O primeiro problema mencionado por ele, que ele trata, e a meu modo de ver, ele trata bem extensivamente desse problema, são dois problemas bem grandes. Tinha vários problemas, mas dois eram grandes. Um é essa divisão, aí eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E a outra revelação, o outro problema era o mau uso dos dons milagrosos. Aí já tratado no capítulo 12, 13 e 14. Ok? Entre os problemas, esses aí, a meu modo de ver, eram os maiores, os mais tratados por Paulo aqui, foram os mais tratados por Paulo nessa primeira carta. Ok? Tinha muitos outros problemas. Eles estavam participando da ceia incorretamente. Um lá passou a possuir a esposa do pai dele. Certo? E assim, irmãos levando irmãos na presença de juízes iníquos, né? Para resolver problemas entre eles. Nós estamos no versículo qual? 14. 14. 14. Ok. Então, no versículo do 14 até o final do capítulo, Paulo ainda está tratando do problema da divisão, certo? E parece que o problema maior da divisão é o seguinte: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Você sabe que eram dois... Apolo era um eloquente, certo? Conhecedor das Escrituras, etc. Paulo era apóstolo. Mas tudo indica que Paulo não era eloquente. E, a meu modo de ver, ele era meio feio também. Certo? Por que ele era feio? Eu entendo que Paulo tinha um problema, um espinho na carne. Quer dizer, eu entendo não. Nós sabemos que ele tinha um espinho na carne. Mas eu entendo que esse espinho na carne tinha a ver com os olhos dele. Isso é tratado no livro de Gálatas. Provavelmente, a meu modo de ver, eu estou dando o que eu acho, né? Minha interpretação, porque a Bíblia não esclarece. Quando ele foi apedrejado na primeira viagem missionária lá na região da Galácia, aquilo afetou muito os olhos dele. Então, ele era, vamos dizer assim, não era muito agradável de se olhar nele por causa dos problemas nos olhos, a meu modo de ver. Agora, provavelmente, Apolo já era mais eloquente, mais, entendeu? Mais bonitão, vamos dizer assim, a meu modo de ver, né? Então, Paulo, um outro problema que Paulo tinha, que eles acusavam Paulo, é de que ele era muito forte nas cartas, mas não muito forte nas palavras. Ou seja, ele não era tão eloquente quanto Apolo. Entendeu? Então, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Eu sou de Pedro. Eu sou de Jesus. Para com isso. Para com isso. Quem é que morreu na cruz? Jesus. Paulo falou, olha, eu nem batizei muitos de vocês, ainda bem. Porque se eu tivesse batizado muitos, vocês diriam que teriam sido batizados no nome de Paulo. Cristo não me enviou para batizar, me enviou para pregar.
Cristo não enviou ninguém para batizar, ele enviou para pregar. O resultado leva a batismo. Entendeu? Leva a batismo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Mas aí já é consequência da pregação do evangelho. Então, nós não somos enviados para batizar, nós somos enviados para pregar o evangelho. Consequentemente, quem entende o evangelho e crê, vai querer ser batizado, é claro. Porque no batismo é morte, sepultamento, ressurreição e uma vida livre de pecado, uma vida agradável a Deus, servindo a Deus, etc. Certo? Aí é uma mudança de vida pelo batismo, que, na verdade, é o batismo em Cristo Jesus. Muito bem. Agora, no versículo 14, Paulo, então, fala, não vos escrevo estas coisas, tudo isso tem a ver com a divisão. Tudo isso tem a ver com a divisão. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Nós precisamos aprender o seguinte, quando nós estamos envolvidos na correção de algum irmão, não é para envergonhar o irmão, não é para minimizar o irmão, não é para diminuir o irmão, muito ao contrário, para que o irmão seja exaltado, ou seja, para que ele saia do erro. Então, vamos tratar como a filhos... Bem, Paulo tratou eles como filhos amados porque Paulo que estabeleceu a igreja lá, vamos dizer assim. Mas se você vai tratar um irmão que você batizou, trata como um pai a filho. Se é um irmão em Cristo e você não batizou, mas trata como irmão, entendeu? Não para envergonhar, não para... O objetivo não é excomungar, porque o pecado já excomunga por si mesmo. O objetivo é trazer de volta a comunhão. Certo? Versículo 15. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, o que quer dizer preceptores, hein? Alguém tem uma outra versão aí, não? Tutores. Como? Tutor. Tutores, Ou seja, instrutores, né? Tutores, instrutores. Como se fossem professores, né? Instrutores. Ok. Milhares, olha só, milhares. Meu amigo, quantos instrutores há no mundo? Milhares. Entendeu? Mas quem batizou você é um só. Não é milhares, não são milhares que batizaram você, ou eu. Foi um só. Então, olha assim, olha aí. Ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, um só pai. Quer dizer, no sentido de gerar em Cristo Jesus. Ok? Existe um só pai que gera de uma forma física, existe um só pai que gera em Cristo Jesus, mesmo embora isso é um pouquinho meio assim passível de interpretação, porque dificilmente você pega alguém do zero, instrui e batiza. Geralmente, quando você batiza alguém, o pregador batiza alguém, ele já foi ensinado por muita gente. Não é? Então, por isso que dizer, não terias, contudo, muitos pais, certo? Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Não por esta causa vos mandei Timóteo. Imitadores, Paulo era um excelente obreiro, um excelente servo, certo?
Ó, tem um aí que diz que aprendeu desde o início. Então, se alguém que ensinou você desde o início e batizou você, é como se fosse seu pai na fé, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Paulo era um excelente servo. E como excelente servo, ele queria que os irmãos de Corinto fossem imitadores dele. Imitadores dele. Certo? Sendo grandes servos, bons servos, né? Fiéis servos como ele era. Então, por esta causa, versículo 17, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Provavelmente foi Paulo quem ensinou Timóteo e que batizou Timóteo, né? Na primeira viagem missionária na região da Galácia. Que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Vocês lembram que eram 3 que estavam envolvidos no estabelecimento da igreja em Corinto, na segunda viagem missionária de Paulo de Antioquia da Síria. Quem eram os 3? Quem eram os 3? Ninguém? Repete a pergunta, Tayane, por favor. Eram 3 envolvidos no estabelecimento da igreja em Corinto. Quem eram os 3? O Silas não estava junto? Paulo, Paulo, Não. Priscila e Áquila. Silas. Sim? Não. Não, quer dizer, Paulo, sim. Aquila e Priscila e Priscila. Mas são 3. Quem eram os 3? Paulo, Priscila e Áquila. Paulo, Não. Paulo Não. Silas. Priscila e Áquila se tornaram cristãos como resultado do trabalho de 3. Primeiro, Paulo, Silas e Timóteo. Isso, Atos Paulo, 18, Silas e Timóteo. Silas, Timóteo. Paulo, Silas e Timóteo. Exatamente. Atos 18:5 fala. Sim. Sim, Paulo, Silas e Timóteo. Segunda viagem missionária, né? Paulo, Silas e Timóteo. Muito bem. Então, agora, de Éfeso, Paulo está enviando Timóteo para informar os irmãos de como Paulo se procedia nas igrejas e o que ele ensinava, como ele ensinava. Olha, você pode ir lá, por exemplo, deixa eu ver, Atos 19. Vamos lá em Atos 19 ver se a gente acha lá. Em Atos 19, Paulo está em Éfeso, ok? E o que diz lá no versículo 22? Alguém? Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Então, enviou para Macedônia. Mas da Macedônia, Timóteo iria para Acaia. A Macedônia ficava ao norte da Acaia, certo? Então, Paulo enviou. E tem mais, Erasto. Erasto era também da Acaia. Erasto também era coríntio. Ok? Mas isso aí você pode procurar no dicionário, certo? Ok. Versículo 18. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecerei não a palavra, mas o poder do soberbecido. Olha, o que estava acontecendo, que nós vamos verificar daqui mais adiante, é que quando Paulo estava em Éfeso, ele fez planos, como eu já falei para vocês, de passar pela Acaia, pela Macedônia, fazendo o recolhimento da oferta aos irmãos pobres da Judéia, descer de novo para Acaia e de lá ir para Jerusalém. Mas Paulo saiu de Éfeso, certo?
ele estava saindo de Éfeso e ele não estava indo para Acaia. A meu modo de ver, é isso que está acontecendo aqui. Diz, alguns se soberbeceram como se eu não tivesse de ter convosco. Mas em breve irei visitar. Se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos soberbecidos. Eu acho que tinha irmãos lá que aproveitaram a oportunidade que Paulo não estava lá para ele se ensoberbecer. Entendeu? Para ensoberbecer. Interessante isso. Interessante. Porque Paulo que ensinava a eles. Agora, vai se ensoberbecer? Já que Paulo não vem aqui, eu vou ser o chefe, vamos dizer assim. Eu vou ser o bambambam aqui, eu que vou ser o manda-chuva aqui, entendeu? Paulo falou, olha, mas eu irei. E aí nós vamos conversar, vamos ver o poder. Vamos ver aí o poder do ensoberbecido, porque não existe poder no ensoberbecimento. É um poder falso. É um poder falso no ensoberbecimento, certo? Inclusive, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? Então, Paulo sabia disso. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Entendeu? Infelizmente, muita gente prefere o poderoso palestrante de palavra, certo? As pessoas se sentem muito influenciadas por uma palavra forte, uma palavra assim autoritária, uma palavra. Basta dizer que Apolo era um orador eloquente. Ele era eloquente. Entendeu? Agora, você tem um eloquente, um que não é eloquente, você dá mais preferência para quem? Para o eloquente, e não para o não eloquente. Mas o reino de Deus consiste não em palavra, não é eloquência, mas em poder. Em poder. No caso específico aqui, poder milagroso, vamos dizer assim. Mas no nosso caso, que é o poder do conhecimento, o poder da vida, o poder de se viver uma vida no reino, uma vida fiel a Deus. Aí está o poder do reino, ok? Não é em palavra. Não é em palavra. Não consiste em palavra, mas em poder. Então, Paulo perguntou, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? A vara seria o quê? Correção. Palavra poderosa. A meu modo de ver. Mas com amor, espírito e mansidão, aí já é poder espiritual. Vocês conhecem um provérbio popular que não é muito conhecido, não, que diz que você pode ganhar um argumento, mas perder um amigo? Já ouviu isso, não? Ou coisa semelhante a isso? Você está conversando com um denominacional, você prova para ele que ele está errado. Mas meu amigo, ele vai embora, não quer conversar mais com você, não. Verdade. Porque você não fez em espírito com amor e espírito de mansidão. Entendeu? Ganha o argumento, mas perde a pessoa. Então, Paulo falou, eu prefiro ir ter com vocês aí em espírito de mansidão, não com vara. Inclusive, você vai verificar na segunda carta que Paulo
tem que se justifica perante os coríntios que ele fez uma mudança de plano. Eu já falei isso para vocês, então vou novamente falar. Você vai verificar na segunda carta. Olha aqui na minha tela aqui. Vocês estão vendo? Aqui, vamos supor... bem, aqui é o oeste... Não. Bem, aqui o leste... Eu estou tentando, você está me vendo de outro jeito. Aqui é o leste, aqui é o oeste. Ok. Aqui, Éfeso está aqui, na capital da Ásia. Certo? E aqui está Corinto, na Acaia, na Europa. E a minha cabeça é o que separa os dois continentes, vamos dizer assim. O que seria? O Mar Egeu. O Mar Egeu, exatamente. O Mar Egeu. Muito bem. Então, a meu modo de ver, Paulo pretendia... Ele vai falar isso na segunda carta. Ele pretendia fazer isso. De Éfeso, ele pretendia para Corinto. De Corinto, ele pretendia para Macedônia, ao norte. Da Macedônia, ele pretendia voltar para Corinto de novo, na Acaia. E de Corinto, ali ao sudeste, vamos dizer assim, para Jerusalém, levar ajuda aos irmãos pobres da Judéia, e de lá ele pretendia ir para Espanha, passando por Roma. Então, devido a ele escreveu essa carta aqui, certo? Uma carta dura, certo? Uma carta de tristeza, vamos dizer assim. Paulo estava triste por ter escrito essa carta, porque é uma carta dura, é a carta mais dura do Novo Testamento. Então, Paulo mudou de plano. Então, olha para mim de novo aqui. Então, no lugar de ir de Éfeso para Corinto, ele subiu e foi para Macedônia por Troade, ao noroeste da Ásia, ao noroeste da Ásia Menor. E aí, então, ele desceria, como ele acabou descendo, para Acaia. E da Acaia, então, ele pretendia ir para Jerusalém, levar ajuda aos irmãos pobres, que ele fez o recolhimento da Macedônia e da Acaia, e depois para a Espanha, passando por Roma. Então, ele falou, o que vocês preferem? Que eu vá com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, ele falou, olha, eu prefiro um espírito ir com amor e espírito de mansidão. Mas essa carta aqui, Paulo, a meu modo de ver, Paulo mudou de planos porque ele escreveu essa carta dura aos irmãos e não queria ir em pé de guerra lá, não. Não queria ir em pé de guerra. Ele não queria ir em tristeza. Não é momento de alegria, você tem que corrigir o irmão e um monte de problemas, e tem mais. Falsos apóstolos lá, pessoas ensoberbecidas. Meu amigo, dá para mandar outro no meu lugar? Entendeu? Não é uma situação agradável, né? Noêlia, boa noite. Boa noite. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor está no céu aí nesse momento? Estou indo, estou a caminho Porque do céu. O pano de fundo aí, você está falando das nuvens, né? O pano de fundo aqui é os céus lá, né? Pois é. Eu estou no mundo das nuvens. Ou então eu estou no mundo da lua. É por isso que você está com uma blusa bonita aí, né? Pois é, rapaz, estou combinando aqui, tudo direitinho. Muito bem. Deixa eu falar com o meu guru, com o meu professor. Deixa eu falar o seguinte. Eu tenho o direito de contestar algumas coisas, né? Eu vou contestar porque o senhor me dá liberdade para isso. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele não foi triste, não, para lá. Ele foi com raiva mesmo, sabe por quê? Ele foi com vontade de dar umas varadas nos caras lá. Mesmo porque o trabalho que ele estava feito em Coríntios antes foi maravilhoso e foi árduo, como em outras cidades, né, que aderiram direitinho
o ensino de Paulo e tal. Teve alguns problemas, mas solucionáveis, vamos dizer assim. Mas os coríntios teve muito, não é? Teve muitos problemas aí. Então, ele tinha, no meu entender, ele estava com vontade de ir lá mesmo, com vara mesmo. Disse, olha, ou vocês querem que eu dê uma varada em vocês, ou realmente eu vou bem mansinho, né? Deixa eu fazer uma modificação aí. Espera Aí, aí. deixa eu só terminar aqui um momento. Agora, esse é um ponto. O outro, quando ele fala que os caras estão ensoberbecidos lá, tá certo? Estão soberbos e tal, né? Aí, daí logo no versículo 20, diz, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Aí ele está falando mais especificamente para os coríntios, né? Porque aí ele não está fazendo uma alusão entre o apóstolo Paulo, Pedro e o apóstolo e o Apolo na questão da eloquência, né? Ok, não vamos discutir o apóstolo Paulo, é PhD em tudo. O apóstolo Paulo foi o maior apóstolo, mas ele tinha esse problema. O Apolo é eloquente, então, em vez de eu você assistir uma pregação do eloquente, falando palavras da Bíblia, deixando a Bíblia falar na eloquência e outro, vou preferir da eloquência, claro. Sim. Agora, uma correção que eu vou fazer no primeiro ponto que você fez é que Paulo não foi. Então, ele não foi com vara, nem com amor e espírito de mansidão. Não, mas ele tinha vontade, que eu falei. Não, ele acabou indo. Não, ele acabou indo, mas ele mudou um pouco de plano. Porque Paulo, a preferência dele, pelo que eu entendo, é ir em amor, com amor e espírito de mansidão. Mas, como você deixou bem claro, ele não fugia, não. Ele falou, olha, quando eu for aí vocês vão ver, versículo 19, mas em breve irei visitá-los, versículo 19. Se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder do Senhor bebecido. Então, aí nós vamos ver. João também, João uma vez falou, o apóstolo João falou, olha, quando eu for aí, né, lá onde estava Diótrefes, etc., quando eu for aí, eu vou confrontar ele. A gente não deve ter receio de confrontar, mas, na verdade, se tiver que usar a vara, Jesus usou o rei uma vez, não usou? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você está ensinando para a gente já 2 anos online, no tempo da... Toda semana nós temos a tua aula aqui. Aí, por acaso, nós estamos aí, já estamos repetindo os livros. Você vem a Manaus, você vai me ver uma pregação do Azemar ou do irmão Sandro, qualquer outra pessoa aí, ao contrário do que você ensinou, você vai ficar bravo, né? Com vontade de dar uma ripada na gente. Eu imagino isso que Paulo estava pensando. Ele não estava tão manso, não. Ele estava bravo também lá dentro dele. Poxa, ensino tanto esses pessoal aí, estão fazendo isso, os caras estão soberbos. Que é isso, meu? Eu vou lá ensinar ele que não é isso, não. Sim. Não há dúvida. Paulo não fugiu, não. Ele acabou indo, né? Ele, como eu falei, ele mudou de plano, mas ele ficou... Inclusive, você vai verificar na segunda carta que quem levou a primeira carta aqui, que levou a segunda também, foi Tito. E Paulo, isso nós vamos verificar na segunda carta. Paulo se encontrou... Paulo mudou de plano. Mas ele se encontrou com Tito na Macedônia. Quando Tito estava regressando de ter levado essa carta, e Tito deixou bem claro que a carta foi bem aceita pelos irmãos. Isso alegrou Paulo. Mas ele não deixaria de ir, não. Mas ele preferia, vamos dizer, olha, eu prefiro ir, vamos ver, eu prefiro ir com amor e espírito de mansidão. Mas eu estou indo. E ele foi e parece que deu tudo certo. Eu concordo. Se eu chegar aí e encontrar vocês pregando errado, eu vou emprestar um reio aí de alguém aí, viu? Mas você não aprendeu nada? Ok, vamos lá. Capítulo 5.
Agora, então, no capítulo 4, aqui no final do 4, Paulo terminou de lidar com o primeiro problema, que é o problema da Divisão. da divisão. E todo o conhecimento que Paulo dá aqui é um conhecimento, vamos dizer assim, revelado, né? Porque Paulo era um apóstolo. Então, é como se fosse o apóstolo aprendeu diretamente. O apóstolo, a meu modo de ver, ele tinha aprendido com o próprio Jesus e mais, como falei, mais o Espírito Santo transmitindo a eles mais informações, né, sobre a revelação de Jesus Cristo. Eles não eram profetas, eles eram apóstolos. O apóstolo é como se o apóstolo soubesse, vamos dizer assim, mais que todo mundo. E, em seguida, vinham os profetas, que sabiam em parte. Depois tinha os mestres que ensinavam aquilo que os apóstolos e os profetas ensinavam, que eles ensinavam o aprendido, vamos dizer assim, e revelado pelos apóstolos e também pelos profetas. Mas, em todos os casos. Então, o Paulo dá todo um conhecimento aqui nos primeiros 4 capítulos, tendo a ver com divisão. O quê? A divisão na igreja? Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 1, 2, 3 e 4. Para solucionar o problema de divisão. Um irmão que segue homem, ele saiu do contexto desses 4 capítulos, ok? E não devemos... E olha só, Paulo, Pedro, Apolo e Jesus não criavam divisões. As divisões eram criadas pelos coríntios, falando, não, eu vou seguir a Paulo, não, eu vou seguir a Jesus, não, eu vou seguir a Pedro, não, eu vou seguir a Apolo. Então, eles estavam errados. Então, Paulo está instruindo eles que eles estavam errados. Não é assim. Então, todos os 4 capítulos lidam com esse problema de divisão na igreja. Ok? Muito bem. No capítulo 5, inteiro, Paulo lida com outro problema. Um outro problema. O problema aqui que Paulo lida com ele, em capítulo 5, é que um irmão passou a possuir a mulher do pai dele, a esposa do pai dele. Vamos assumir naturalmente, assume-se que a mulher do pai não era mãe do filho do pai, ok? É a madrasta, ok? Muito bem. Provavelmente o pai fosse viúvo e tivesse casado com uma mulher mais jovem, né? Uma segunda esposa aqui, talvez, mas era uma madrasta, ok? E provavelmente nova, mais nova. Ok. Eu estou assumindo isso, né? Estamos só pensando, é o que faz sentido. E vamos assumir também, para o benefício da dúvida, ou seja, para não piorar uma situação ruim, vamos assumir que o pai do homem aqui morreu. Ok? Morreu. Ok? Isso para melhorar a situação. Porque imagine só o cara passar a possuir a mulher do pai dele, o pai dele vivo. Certo? Aí, eu sei de um caso de uma irmã que se casou, não lembro os detalhes. Eu sei que ela se casou e ela tinha uma filha, certo? E a filha já era um pouquinho, né, não era novinha. Aí, quando eu fiquei sabendo, ela tinha aproximadamente uns 18 anos. E o marido da irmã, o padrasto,
da filha, fugiu com a filha. Ok? Fugiu com a filha. Isso aí eu conheci um caso assim. Agora, eu gosto de dar o benefício da dúvida aqui, de que eu não sei se esse caso que eu falei, se o padrasto era cristão, eu creio que não era. Nesse caso aqui, esse irmão que passou a possuir a esposa do pai dele era cristão. Então, eu assumo, entre outras coisas, que o pai era falecido, ok? Isso para ajudar, né? Porque se for na lei de Moisés, eu acho que ele seria apedrejado, né? Mas isso aí tem lá, na lei de Moisés, as suas regras, suas leis têm a ver com sexualidade, né? Uma pergunta, então, pode ser uma pergunta? Pode. Se o pai fosse falecido, o filho solteiro e a madrasta, que não é a mãe dele, viúva, não teria o direito de poder casar com ela? Mas então, o Paulo está condenando, e eu estou dizendo, eu acho. Deve ser casado, eu acho que deve ser vivo o pai. Eu acho que o pai era morto, mas há a possibilidade do pai ser vivo. Não, porque se fosse morto, teria problema? Essa é a pergunta. Eu creio que sim, porque, na verdade, na lei de Moisés, eu não estou lembrando aonde, eu posso depois verificar isso, talvez na próxima vez, fazer um estudo mais profundo aqui, que, na verdade, o que diz lá que possuir a madrasta, não fala se ela é viúva ou não. Então, eu acho que teria problema, sim. Mas, novamente, é o que eu estou achando. Eu posso dar uma pesquisada depois lá, que eu não fui lá, né, na lei de Moisés, mas olha só o que Paulo diz. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, é possível que o pai estivesse vivo. Ok? Porque o que acontece, você vai notar lá em Corinto, eu entendo assim, eu vou dar a minha opinião aqui, certo? Me parece que os coríntios achavam que o cristianismo dá liberdade para fazer o que você quiser. Entendeu? Bem, já que Cristo é Salvador, já que ele pagou por todos os meus pecados, e não tem pecado, vamos dizer assim, grande suficientemente que ele não possa perdoar, então eu vou fazer o que eu quero, e ele vai me perdoar. Quem é que teve mais ou menos esse raciocínio aí, hein? Aqui dá a entender que realmente o pai do cidadão lá estava vivo, né? Tava Ok. vivo. Agora, estava vivo. E, então, estava tudo bagunçado lá, em Corinto, lá, né? Não se sabe se... bom, não tinha direção espiritual nenhum lá, estava tudo bagunçado. Então, os caras podiam fazer o que queriam lá. Sim. Né? Agora, com relação à pergunta do irmão lá, porque aí não estão mais na lei de Moisés, não é? Se Sim. por acaso o pai do cidadão estivesse morto, não teria problema ele casar com ela, não, né? Bem, é possível, né? É possível, mas os coríntios achavam que tudo vale. Inclusive, lembra? Eu posso ir lá me associar com as prostitutas no final de semana? Já que tem liberdade, então eu vou ficar sem véu, as mulheres, etc. Parece que os coríntios... Quem é que tinha esse raciocínio que ele pode fazer o que quiser, que Deus vai nos salvar assim mesmo? Cristo vai nos salvar. Alguém? Os gnósticos... Não. Os gnósticos. Sim, os gnósticos. E os gnósticos estavam vamos dizer assim,
Eles começaram a aparecer aí no primeiro, no início, vamos dizer assim, no início da segunda metade do primeiro século, e se tornaram muito fortes no segundo século. E João lida com eles já no final do primeiro século. Então, é bem provável que aí tenha um pouco de gnosticismo, entendeu? Vale tudo. Jesus veio. O corpo pode fazer o que quiser, porque vai morrer mesmo, virar pó. Jesus salvou a alma. Esse raciocínio aí não é correto, não. Então, mas independente do homem ser vivo ou não, alguém escreveu em Levítico 18:8, diz assim: não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. Bem, é nudez do pai, acho que o pai está vivo, né? Mas, independente disso aí, o ponto é que Paulo está considerando uma imoralidade tal aqui, que nem mesmo entre os gentios ocorria, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Deixa eu ler um comentário aqui, vamos ver se ajuda alguma coisa ou não. É isso aí mesmo, mas vamos ver se joga um pouquinho de luz aqui. A madraça do homem com quem ter relação sexual implica a mesma mácula pecaminosa como se fosse entre ele e sua mãe natural. Vixe, é o comentário aqui. No Antigo Testamento, o incesto era punível com a morte. Levítico 18, 7, 8, 29, Deuteronômio 22, 30. E era tanto incomum, nem mesmo mencionado, quanto ilegal sobre a lei romana. O incesto. Mas não é a mãe, né? Mas em todos os casos, não adianta nem conjecturar. O ponto é que Paulo está condenando isso e, como falei, pode bem ser que o pai estivesse vivo, mas pode ser que o pai estivesse morto. E um problema associado com isso está no versículo 2. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, Paulo está fazendo uma pergunta aí, né? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, certo? O que quer dizer? Então, os coríntios estavam ensoberbecidos quanto a isso. Que bacana! Nossa, no cristianismo a gente pode fazer isso. Jesus salva de todo o pecado que a gente comete. Nossa, que bacana! Certo? Então, Paulo está dizendo, olha, vocês estão ensoberbecidos nisso, vocês não chegaram a lamentar, não expulsaram do meio de vocês, certo? Diz aqui, deixa o nome do Senhor Jesus, unido vós, meu espírito, e com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Não é boa a vossa jactância, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, o que ele estava fazendo era errado. Aí, novamente, o pai estava vivo ou estava morto, não sei. Nós não temos esse detalhe. Mas Paulo está falando, o que ocorreu aí é errado. E vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Daí a pouco, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Se era uma questão de incesto, que não sei se seria, né, porque não é parente, vamos dizer assim, ele não é mãe dele, não é irmã, parece que está sendo tratado como se fosse,
certo? Não é a mãe, é a madrasta. Mas, daí a pouco, todo mundo está fazendo o que quer. Ah, eu saí com a mulher do vizinho. Ah, nossa, eu tenho... a minha mulher é minha terceira mulher, ela tem uma filha bonitona aí de 18 anos. Ah, vale tudo. Eu acho que isso aí se propagaria, o vírus do pecado se propagando. O vírus do pecado. Né? Noé, Oi. Aqui no versículo 1 do capítulo 5, parece que você falou certo aí, parece que é uma grande influência do gnosticismo, né? Sobre todos esses aspectos aí. Né? E Paulo deve ficar, é por isso que eu imagino que Paulo ficou mesmo bravo, que ele ficou imaginando lá, poxa, o trabalho que ele fez e as pessoas lá ainda sendo influenciadas pelo gnosticismo, né? Totalmente o contrário que ele ensinou, ele estava aborrecido mesmo, sabe? Eu imagino, na minha percepção, que ele estava aborrecido mesmo. Sim. E é para cima lá, né? Ele estava, e basta dizer que ele falou: entregue esse homem a Satanás, versículo 5, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que quer dizer isso? Uma possível... Vamos tratar de duas possíveis interpretações aqui. Uma possível interpretação é que esse homem seria tão ridicularizado e rejeitado pela Irmandade, que ele então sofreria na carne, vamos dizer assim, mas ele se arrependeria, então haveria a salvação do espírito. Ok. Uma outra possível interpretação é que, como Paulo tinha poder milagroso, você lembra que ele chegou, lembra? Ele até chegou um homem lá na ilha de Malta, né? Parece. Então, me parece que eles tinham o poder milagroso de vamos dizer assim, de castigar. Então, nesse caso aqui, haveria um castigo por parte de Paulo, certo? Que teria a ver com a destruição da carne. Alguma doença, alguma lepra, lembra a lepra que aconteceu com Miriam lá no deserto? Algum castigo de ordem físico que realmente teria, vamos dizer assim, como se fosse assim um resultado destrutivo da carne, mas que levaria à salvação do espírito, porque novamente, toda disciplina, o objetivo de toda disciplina não é excomungar, porque já há a excomunhão. O objetivo é trazer de volta a comunhão. Você não pode excomungar o excomungado. Já está excomungado. Você pode colocar em prática a excomunhão, no sentido de evitar o irmão, etc., mas já está excomungado. Então, na verdade, o objetivo da disciplina é trazer de volta. E você vai verificar na segunda carta que é bem provável que houve mesmo esse arrependimento do irmão e ele voltou à comunhão. Os irmãos aceitaram ele de volta à comunhão. Ok? Mas olha só, um problema grave aqui é o problema de um pouco de fermento levar da massa toda. Versículo 6. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Fermento do pecado, né? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que quer dizer? Aí você tem alguma outra palavra aí para a palavra imolado no versículo 7? Alguém tem uma outra palavra aí, não? Hã? Sacrificado?
Não, mas você tem a palavra aí na sua versão. Versículo 7. Do século. Eu vou ler NVI, eu vou ler da NVI, então. Livrem-se do fermento velho, para que não sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Lê o resto. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ok. Foi sacrificado. E por que é que Cristo foi sacrificado? Nesse contexto imediato aí. Para que o fermento do pecado fosse eliminado. Correto? Para que o fermento do pecado fosse eliminado. Porque olha o versículo novamente, lançai fora o velho fermento, versículo 7, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento do pecado, nem com o fermento da maldade e da malícia, agora naturalmente como cristão, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Alguém tem aí... Lê o 8 aí na NVI, por favor. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Ok. Aí já fala seria pães, né? O asmo seria pães. Deixa eu ver se eu tenho uma outra versão aqui. Nós estamos em 1 Coríntios 5, 8. Pão. Pão é uma boa palavra, assim. Pães. Então, não com velho fermento, porque o fermento ele funciona no pão, né? Na formação do pão. Então, mas aí o fermento... Então, celebremos a festa não com o velho fermento, o fermento do pecado, e nem com o fermento da maldade, da malícia, sim com os asmos, ou seja, os pães da sinceridade e da verdade, sem fermento, certo? Irmão Enio? Oi. E não quer dizer aqui que devemos, no caso eles lá, se livrem desse pecado, pois se não se livrar, vai ser a mesma coisa que o pão, que um fermento num pão. Vai contaminar a igreja, vai contaminar o todo. Sim. Seria isso? Sim. O fermento leveda o pão todo, a massa toda. Sim, exatamente. Assim como seria, então, a igreja seria fermentada, toda a igreja seria fermentada, influenciada por esse pouco de fermento. O pouco de fermento leveda a massa toda. Toda a massa é influenciada pelo fermento. Pouco de fermento você coloca. É a mesma coisa assim, olha. Vamos supor, você tem um caldeirão de sopa. E você põe uma gota de veneno ali, meu amigo, que ele espalha na sopa toda. Então, o fermento, se você consentir na presença de um pecador, certo? Você não corrigir o pecado, daí a pouco, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Mas, espera aí, por que fulano pode e eu não posso?
mais ou menos por aí, né? Então, Não é? fermenta a massa toda. Então, era para ter lançar fora esse homem. Na verdade, olha só, esse homem já era excomungado pela presença do pecado. Por isso que é para ser lançado fora, para não fermentar o resto da igreja. Entendeu? É só colocar em prática a teoria. A teoria ele é pecador e vai fermentar toda a igreja. Então, lança ele fora para não fermentar a igreja toda. É incrível isso, né? Você começa a ensinar uma coisa errada na igreja, meu amigo, daí a pouco você tem muitos discípulos seguindo o seu ensinamento errado. Também eu diria que a mesma coisa com o ensino correto, né? Você está ensinando corretamente, vai influenciar o outro. Mas o ensino, um pouco de fermento, fermenta a massa toda. Fala aí, alguém está falando alguma coisa? O caso do fermento é só simbolismo, né? Porque, por exemplo, eu não sei se os judeus eles não comiam na época pão com fermento, não era sem fermento, é isso? Sim, mas eles já sabiam, porque já sabiam disso. Porque hoje, por exemplo, você tem que comer pão com fermento, senão como é que você vai comer um pão? Né? Sim. Isso é só simbolismo, né? Sim, um simbolismo, algo que era conhecido por eles. Eles sabiam que fermento leveda. E eles sabiam disso, era para comer. Lá na época da Páscoa, era o pão sem fermento. Eles já sabiam disso tudo. Então, para eles, isso aí foi conhecido, né? A mesma coisa no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala de besta, fala de chifre, mas eles já sabiam, os judeus já sabiam o que significava aquilo lá. Não era uma besta com chifre, um animal com chifre, mas para eles já sabiam, né? Senhor, Olha. Eu percebi, assim, dentro do Coríntios, como em outras cartas também, a gente vê que é feita citações de histórias, doutrinas, que são exclusivamente judaicas. Por exemplo, em Filipenses é citada, em Efésios é citada alguma coisa também. Aqui está citando o caso aqui do fermento, que leveda toda a massa, do cordeiro pascal, tal. São tudo coisas que são atribuídas às doutrinas do Velho Testamento. E está sendo ensinado isso, comentado isso em igrejas gentílicas, pagãs. E isso significa que a igreja era formada de judeus e gentios, por isso que eles traziam essas observações, ou essas observações eram passadas aos gentios também como parte dos ensinos? Olha, eu acho que pode ser tudo o que você falou, porque, na verdade, nós não sabemos, por exemplo, o quanto é que os gentios sabiam sobre fermento, né? Eu creio que fermentar o pão, que fermenta, que um pouco de fermento levado a toda a massa, eu acho que é conhecido por todo mundo, até por nós que somos gentios, né? Quer dizer, no cristianismo não tem gentio nem judeu. Mas nós viemos do gentilismo, né? do gentilismo, vamos dizer assim, né? Nós não somos judeus, né? Então, na verdade, eu creio que há algo, a meu modo de ver, é algo que eles conheciam. Agora, o que você falou são possibilidades, né? Possibilidades. Muito bem. No versículo 9, diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Ok. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, por nesse caso, teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora?
não julgueis vós os de dentro, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Quem é o malfeitor? Naturalmente, é esse elemento aqui que passou a possuir a esposa do pai dele. Ou pode ser também que seja qualquer um desses malfeitores aí mencionados no versículo 11. Entendeu? 11. Roubador, impuro, avarento, maldizente, entendeu? Beberrão. A igreja em Corinto era uma igreja muito problemática, né? Muito cheio de erros, então era para expulsar, certo? Então, esse julgamento aqui é um julgamento. Quando você está reconhecendo um beberrão na igreja, isso aí é julgamento, é esse tipo de julgamento. Não é assim, vou te condenar para o inferno, eu acho que você bebe. Não, nada disso. É evidente, certo? A impureza, a idolatria. Imagine um irmão idólatra. Entendeu? Imagine idolatria. Nem com esse tal, ainda com mais. Mas está se referindo a pessoas na igreja. Entendeu? Na igreja. Ou seja, o ponto é, não há comunhão com o pecador, certo? Com o pecador. Agora, você deve comer com alguém de fora que não é da igreja? Bem, aí eu diria que sim, no sentido de você tentar propagar o evangelho a eles, né? Não vou comer com você, não vou comer na mesma mesa sua, porque você não é cristão, certo? Eu acho que não é bem por aí, não. Mas o ponto é, você não teria comunhão com o irmão, com aquele que dizendo-se irmão, entendeu? Os de fora deixa que Deus julga. Os de dentro, nós devemos ter condições de julgar. E não ter... Porque se você não tomar cuidado, como diz aqui, um pouco de fermento levada toda a massa. Meu irmão, se você aceita o pecado, certo? Olha, é complicado, viu? É complicado. Irmão Enio, então agora eu descobri a grande dúvida. Você falou aí nesse caso, pode julgar, né? Então, Sim. Pode julgar. Então, é exatamente o que está no capítulo 2, versículo 15, na qual ele fez uma pergunta passada, lembra? Então, vamos trocar o verbo julgar por discernir, mas tem que ficar julgar mesmo, né? Sim. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Sim. É nesse caso que ele quer dizer, né? Eu acharia que a palavra boa, no contexto, é discernir. Discernir. No contexto, é discernir. A memória, você vai discernir se o irmão é beberrão ou não, ou se o irmão é maledicente ou não, se o irmão está sendo idólatra ou não. Se você é espiritual, você não consegue discernir essas coisas. Agora, então você vai se afastar desse irmão, não vai nem comer com ele. Os de fora, você discerne também os de fora, mas o julgamento, você não vai falar, não quer nada com você, porque você é um idólatra, não é bem por aí. Não é bem por aí. Lembra até mesmo, deixa eu ver aqui, até mesmo aqui em Corinto, você vai verificar mais lá adiante, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo, eu acho que é o, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho o que eu quero aqui. Estou procurando aqui.
Deixa eu ver aqui. No versículo... até em 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Lembra que falou que se alguém convidar você para comer na sua casa, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 10, aqui no 10, 27. Sabia que estava ali, mas não achava. Diz assim, ó, 10, 27. 1 Coríntios 10, 27. Ok? Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Certo? E no 32 assim, não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a casa de Deus. Então, diz ali, o que eu estou dizendo é o seguinte, lá diz para você não comer com essa pessoa. Mas aqui no 10, 27, está dizendo você comer com um idólatra, entendeu? Se você quiser. Entendeu? Então um problema é outro. Ali é 5:11. 5:11. Peraí. Entendeu? Então, você não... Porque, na verdade, não há comunhão. Porque se você estiver comendo com um cristão pecador, é como se você estivesse numa comunhão que não existe. E você estaria se enganando o outro, enganando todo mundo, porque não há comunhão. Não há comunhão. Agora, você comendo com um idólatra, convidou você vai lá e coisa e tal, e fala de Cristo, não está tendo uma comunhão. E você não está, como se fosse assim, você foi lá comer com ele uma vez que ele convidou. O cristão, você vive em comunhão com ele direto. Mas se ele é pecadora, não há essa comunhão. Então você está se enganando, ele está se enganando. Não só isso, um pouco de fermento dá toda a massa. Complicado isso aí, né? Mas deu para entender. Deu sim. Tá. Enio, Oi. eu estava aqui, dando uma olhada aqui dentro daquela declaração lá do texto de 5 sobre o que casou com a madrasta, independente do pai estar vivo ou morto. Eu estava dando uma olhada aqui, por exemplo, no Código Civil Brasileiro diz que não pode casar, mesmo com o falecimento do pai, porque é parentesco de linha reta. Então, tipo, o pai morreu, ela continua sendo a madrasta do indivíduo. Então, de acordo com o Código Civil Brasileiro, não pode. Aí eu fui dar uma olhada no Código Romano, que a maioria das nossas leis é baseada no Código Romano, né? Nas leis antigas romanas. E, segundo eles lá, a capacidade jurídica, né? A capacidade jurídica de cidadão romano, a relação, por exemplo, entre pais e filhos, e o cônjuge de pai e filho, ele não permitia essa chamada capacidade jurídica matrimonial, ou seja, as pessoas poderiam até casar, mas legalmente, aos olhos, né, da lei, era contra a lei. Então, aí, quando Paulo trabalha essa questão, diz, olha, nem fora daí, né, isso aí é horrível, né? Imagine vocês que estão fazendo vista grossa, porque provavelmente ele estava olhando, Paulo, pelo princípio lá da lei de Moisés, pela legislação romana, né? E vendo essa questão dos irmãos permitindo que a massa levede, né? Como tu bem colocou. Sim, exatamente. Bom ponto que você mencionou isso. Isso que eu falei. A meu modo de ver, isso aí é algo que o cristão...
Porque, rapaz, se essa moda pega, entendeu? Rapaz, aí eu vou casar com a minha enteada, aí eu vou fugir com a minha enteada aí, eu sou 20 anos mais velho que ela, mas vou fugir com ela, vou... Olha, é complicado isso aí. Eu diria que isso aí é uma situação pecaminosa. Paulo deixa bem claro, entrega a Satanás. Entregue esse homem a Satanás. Então, para Paulo, estando o homem vivo ou não, que nós não temos muita certeza, era uma situação pecaminosa a ponto de entregar o pecador a Satanás. Faz sentido, não? Então, esse é o segundo problema, lidado por Paulo aqui. Então, Paulo está dando uma solução dentro da revelação de Jesus Cristo. Dentro da revelação de Jesus Cristo. Então, tudo que está aqui faz parte do ensino de Jesus Cristo nesse contexto aí. Aí tem pouco fermento levada toda a massa, não tem a comunhão com ele, entendeu? E assim por diante, assim por diante. Tudo aí é Paulo falando como um apóstolo, né? Revelação de Jesus Cristo. Muito bom. Irmão Enio, tem um comentário aqui que não citaste. Aqui no versículo 9, já lhe disse por carta. Muitos historiadores dizem que por causa desse versículo, essa primeira carta aos Coríntios é a segunda. Sim. E a primeira seria essa, correto? Sim, sim. Sim, essa seria a segunda, né? E a segunda seria a terceira. E tem uma primeira. Agora, eu vou dar a minha opinião. Sabe que opinião... Né? Por exemplo, eu acho que o Corinthians é o melhor time do Brasil, né? E tem gaúcho que acha que é o Internacional, certo? E assim por Sabe que é o melhor? tem É o gente que Vasco. acha que é o Vasco, você acredita? O Vasco, rapaz. O Vasco já caiu para a segundona, não? Quem é Vasco? Quem é Vasco? Como diria o caboclo, aqui no Amazonas, caiu farreira a tempo. Ok. Não Olha, fala nada, não fala nada. eu vou dar a minha opinião aqui, certo? Que, na verdade, essa carta, de uma maneira ou outra, ela está embutida, né? Mas eu vou dar aqui ter mais uma olhada nisso aí, porque diz que não vos associasseis com os impuros, né? Então, Paulo já teria escrito isso, certo? Ou estaria embutida nessa carta aqui, certo? Porque Paulo trata muito de impureza também nessa carta aqui, né? Mas, independente disso, né, teria havido uma outra carta, então essa seria 2 Coríntios, e 2 Coríntios seria 3 Coríntios, assumindo que uma primeira carta foi perdida, vamos dizer assim. Sim, é possível, sim. Irmão Engel, essas cartas do Coríntios, como você já falou mesmo, que é uma carta mais dura do apóstolo Paulo, mas se a gente observarmos com carinho aqui, podemos observar que ela, embora ela foi escrita especificamente para os coríntios, mas ela torna-se uma carta circular, não é? Porque ela tem muito a ver com alerta, não é? Não é circular, não. Se fosse circular, nós estaríamos estudando ela. Não, mas eu estou dizendo, tudo que eles falam para os coríntios tem a ver com, olha, você não pode fazer isso aqui. Eu também. Eu estou brincando. Embora os outros estão fazendo certinho, mas é uma alerta, né? Eu estou brincando porque, na verdade, todas as cartas acabaram sendo circulares, né? Cartas circulares. Inclusive, nós estamos estudando ela 2000 anos depois. Mas a carta de Filipos, a carta aos Filipenses, aos Filipenses, é uma carta que
dá a entender que, desculpa, aos Efésios, não a Filipe, aos Efésios, é uma carta que não tem nada de especificação. Por exemplo, essa carta aqui, por exemplo, trata desse assunto aqui, de que o irmão passou a possuir a mulher do pai dele, e era uma situação lá em Corinto. Então ela foi enviada especificamente aos Coríntios. A carta aos Efésios é uma carta que não tem indicação. Alô? Eu acho que ele chegou no céu, irmão Alessandro. Eu acho que ele foi Eu arrebatado. também. Espera aí, Enio, baixa mais um pouquinho aí que passou do sinal do Wi-Fi, Enio. Ele está no céu. Só um minutinho, acho que deve ter desconectado lá. Está congelado aqui. Alô, irmão Enio? Você está aí? Agora desconectou. O céu não é limite para o Enio. O céu não é limite. Só mandar um WhatsApp aqui rapidinho para ele aqui. Tá logando aqui. Isso. É. Internet de países terceiro mundo. É isso, nós vamos também. Ô, Sandro? Alô? Estou lhe ouvindo, irmão Zemar. É só para complementar aquele tua posição lá, muito certíssimo sobre o casamento lá. É por afinidade, linha reta, realmente não pode. Diz que não pode nem ser união estável. É natural e civil, né? É natural e civil, não pode ser nem religioso, nem no civil, né? Nem estável não é reconhecido. É lá no Código Civil. Aí faz que nem faz que nem quando a pessoa pergunta sobre algumas coisas relativas ao casamento, aí eu sempre costumo dizer, meu irmão, se na lei dos homens isso é desse jeito, você que dirá na lei de Deus? Que dirá na lei de Deus? Se na lei dos homens é desse jeito... Ele tá conectando já. Ele quer só conectar lá para a gente finalizar aqui com a oração final. Mas é um detalhe bem interessante. Quando eu dei uma olhada lá no Código Civil, aí eu fui logo dar uma olhada no direito romano, né? Aí lá eles deixam bem claro essa questão aí, que não tem como é o termo que ele usa aqui, é capacidade jurídica para o cidadão romano, né? Para o cidadão romano. Ele não podia ter capacidade jurídica. Então é possível que o pai tivesse morto mesmo, então. Ou morto ou vivo, né? Tanto no Código Civil quanto no direito romano, é considerado parente, independente do parente lá estar vivo ou morto. Porque, inclusive, eu fiquei em dúvida, quando você falou, porque o Código Civil houve uma mudança agora em 2002, né? Então, essa questão de casamento, ela muda constantemente, né? Eu fiquei em dúvida, mas parece que esse item aí realmente continua, não mudou, não. Não fizeram a correção. Linha reta, por exemplo, sogra, pai, mãe, genro, sogra, nora, esse assunto não pode realmente casar. Nem mesmo é considerado união estável, não é considerado nada. Voltou nosso professor. Ok, já tinha terminado já e caiu aqui. Você tinha ido no céu, você foi no céu e voltou, né? Voltei. Tá bom, então, novamente, nós estamos falando da carta, provavelmente seja mesmo da carta aos Efésios, todo mundo concorda que ela é mesmo circular por natureza, não tem nada específico a nenhuma igreja
então é considerada como circular, né? Agora, todas elas acabaram sendo circular. Nós estamos estudando, aplicando para nós aqui, uma carta que foi escrita para alguém 2000 anos atrás, aos coríntios gregos, e nós aqui somos brasileiros. Então, tá bom, prazer em vê-lo, já deu o tempo nosso. Só pedir para o irmão José Faustino já finalizar com a oração. Como diz o irmão Aníbal, a gente encerrar os trabalhos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor por podermos, ó Pai, estar usufruindo e gozando, ó Pai, desses momentos de aprendizado da palavra. Que nós possamos, ó Deus, estar sempre com o nosso coração e nossa mente aberta, para que a palavra do Senhor possa penetrar nela e fazer, ó Pai, as transformações que ela é poderosa para fazer em nossas vidas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o professor, que o Senhor, ó Pai, esteja cuidando dele e dando a ele muita saúde, ó Deus, para que ele continue nos ensinando, que ele continue, ó Pai, fazendo com que nós possamos aprender do Senhor, para que nós possamos viver uma vida, ó Pai, que realmente agrade ao Senhor. Obrigado por tudo. Agradecemos ao Senhor por esses momentos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Vou mandar para você lá, Caio. Pode deixar o link lá do... Manda sim, Chegou Alessandro. alguém do Oi, espaço Irmã aqui. Marli. Chegou Olha, alguém do irmã Marli, espaço aqui. Ei, Marli. Irmã Marli, que ela está de pacote. Estava em Marte, ela chegou agora. É na Lua. Verdade, é isso aí. Irmão Enio, Um abraço, Doni. esse nome Marli é abençoado. É mesmo, viu? É, né? Só os sábios escolhem uma esposa de nome Marli, viu? Nome lindo, né, É isso Boa aí. noite, Anderson. Fique com Deus, boa noite. Fique com Deus. Um abraço. Boa noite, Irmão Aníbal, boa noite. Boa noite. Tchau, Deus boa noite, abençoe. irmãos. É. Tchau.